Olá, eu sou a Silvia e nessa aula nós vamos ver o recurso de validação dos dados. Utilizar o recurso de validação dos dados significa garantir que em uma determinada célula ou em um conjunto de células, os dados que serão inseridos correspondem exatamente àqueles que são esperados. Muitas vezes o usuário digita um dado que não é exatamente aquele que deve ser o dado daquela célula, comprometendo o funcionamento de fórmulas e outros problemas que possam acontecer na planilha. Então, nós vamos garantir que naquele conjunto de células ou naquela célula, o usuário vai ter que digitar exatamente aquilo que se espera. Então, para utilizar esse recurso, primeiramente nós vamos selecionar a nossa faixa de dados. Nesse caso, nós vamos selecionar a data de nascimento e vamos estabelecer o critério que a data de nascimento tem que ser menor ou igual a 1º de janeiro de 2002. Se o usuário digitar qualquer valor que seja maior do que esse, o sistema, então, o próprio Excel vai mandar uma mensagem de erro informando que aquele dado não é permitido naquela célula. Então, primeira coisa, selecionar toda a faixa de dados que vai sofrer a validação de dados e na guia dados, ferramenta validação de dados. Então, nessa janelinha nós vamos colocar quais são os valores ou qual é o valor que vai ser permitido na entrada dessas células. Então, clicando aqui, nós vamos dizer que nós só vamos permitir entrada de valores do tipo data. E agora nós vamos construir a nossa condição, o nosso critério. Então, o dado tem que ser, a data tem que ser menor ou igual a 1º de janeiro de 2002. E ok. Vamos testar. Vamos colocar um dado aqui, por exemplo, 10/01 de 2002. Então, a mensagem que o Excel manda é que este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Repetir, ele vai voltar lá e esperar que a gente digite um novo valor. Cancelar, ele tira o dado da célula e como se não tivesse entrado absolutamente nada. Uma forma da gente modificar essa mensagem, que muitas vezes pode não significar muita coisa para o usuário, é colocar as nossas próprias mensagens de erro. Então, aqui vamos selecionar novamente essa faixa de dados e vamos voltar aqui em validação dos dados. Agora, eu vou colocar uma mensagem de entrada. Então, mostrar mensagem de entrada ao selecionar a célula. Significa que quando a célula estiver selecionada, essa mensagem que nós vamos colocar aqui, ela vai ser mostrada para o usuário. Então, título, vou colocar aqui, por exemplo, atenção. Mensagem de entrada, a data deve ser menor ou igual a 01/01 de 2002. E vamos colocar um alerta de erro também. Aqui nós vamos escolher esse estilo parar, e vai ser o erro ou a mensagem de erro que vai ser mostrada para o usuário, caso ele não insira o dado adequado. Então, título, vamos colocar dado incorreto. E a mensagem de erro. A data digitada não corresponde ao valor correto. E ok. Então, olha só, na hora que a gente seleciona a célula, aquela mensagem de alerta para a gente já é mostrada. Então, o usuário já tem aqui o que ele deve digitar nessa data aqui. Então, vamos colocar aqui um dado errado, 10/01 de 2002.
dados incorretos, a data digitada não corresponde ao valor correto e repetir, ele volta até que a gente digite um valor correto. Por exemplo, 30/12/2001. Pronto. E aí já ficou com a data correta, dentro daquela faixa que era esperado para a data de nascimento. Da mesma forma, vamos criar, eu vou criar só o critério aqui para a coluna de salário. Então, vamos definir que o salário tem que ser maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 6.000. Então, vamos selecionar aqui toda a nossa faixa de dados. Configurações. Vamos permitir, aqui nós vamos permitir um número decimal. O dado está entre o mínimo. Qual é o mínimo? O mínimo é 1.000. O mínimo é 1.000. E o máximo é 6.000. Ok? E agora, então, vamos digitar um salário aqui. Por exemplo, o salário 6.000. Tudo bem, ele aceitou. Agora eu vou digitar 6.001. Este valor não corresponde às restrições. Da mesma forma, vocês poderiam personalizar essas mensagens que o Excel manda, né? Então, aqui, por exemplo, 5.200. Pronto. E por último, vamos ver aqui como colocar uma restrição de dados, mas limitada a uma lista. Aqui eu já construí, né, a lista de departamentos que a gente pode ter aqui na nossa planilha, mas essa lista poderia, inclusive, estar numa outra planilha. Então, vamos selecionar todos os nossos itens, todas as nossas células, validação de dados, e aqui eu vou colocar que vai permitir uma lista. Qual é a fonte dessa lista? Neste momento, eu venho aqui, eu poderia digitar esses valores, né, separados por ponto e vírgula, mas eu vou utilizar aquela lista que já está gravada dentro da nossa própria planilha. Então, eu vou colocar aqui, vou recolher e vou selecionar aqui onde está a nossa lista de dados. E ok. Então, veja. Agora aparece uma setinha aqui e quando a gente seleciona, já mostra para o usuário, né, qual é a lista de valores que são permitidos dentro dessa célula. Fica muito mais fácil e o usuário não vai ter a chance de errar. Ele vai sempre escrever da mesma forma cada departamento, porque eles vão estar listados aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e aguardo vocês na próxima aula.